Seja temido sem levantar a voz. 6 respostas estoicas que impõem respeito. Há uma força que não precisa se mostrar para ser sentida. Ela entra antes de você e permanece mesmo depois que você sai. Não precisa gritar, nem confrontar, nem dominar pelo medo. Ela apenas existe, e por existir transforma tudo ao redor. O respeito mais profundo nasce não da intimidação, mas da coerência interna. Do homem que não negocia seus valores, do homem que não se justifica, não se defende, não busca validação. Ele é inteiro. E isso para um mundo fragmentado é uma ameaça. Neste vídeo, você não vai aprender a responder com gritos ou ironias. Vai aprender a responder com o que não pode ser imitado, a sua presença. Porque a resposta mais poderosa que alguém pode dar é viver de forma que o outro perceba, sem nenhuma palavra, que não está lidando com mais um, está lidando com alguém que conhece a si mesmo, e ninguém que se conhece profundamente aceita ser diminuído. Você já entrou em lugares onde sentiu que precisava se provar? Onde tudo parecia te medir, te testar, te empurrar para um papel menor do que o seu? Talvez você tenha sido interrompido no meio de uma frase, ignorado num argumento válido, descartado com um olhar de desprezo. Talvez você tenha ficado em silêncio, mas não por força, por dúvida. E quando saiu dali, carregou a sensação de que deveria ter feito mais, dito mais, imposto algo. É aqui que começa a mudança. O estoico não reage no calor. Ele molda o ambiente com a temperatura da sua consciência. E esse é o propósito deste vídeo. Fazer com que você entenda como 6 respostas silenciosas podem te tornar temido, sem levantar a voz. Porque quando um homem aprende a conter o impulso, ele libera o impacto. Quando ele cala o grito, sua presença se torna o próprio som. Ser temido não é sobre intimidar, é sobre desestabilizar o jogo daqueles que vivem de provocação. Um homem que domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Mas, paradoxalmente, todos sentem que ele está em posição de domínio. Isso porque sua energia não oscila, sua fala não tenta provar, seu olhar não implora por espaço. Ele não compete, e é justamente por isso que ninguém consegue vencê-lo. Esse vídeo vai te conduzir por 8 momentos em que a sabedoria estoica transforma a resposta em espada. Você vai entender o que significa ser inabalável em salas que querem te diminuir. Vai aprender como a calma se torna uma ameaça para os inseguros. Vai descobrir o poder de dizer, não vou me explicar com naturalidade, e como recusar o jogo sem perder o controle. Vai enxergar o impacto de uma verdade dita sem raiva, o silêncio que expõe o outro e o encerramento estoico que marca qualquer relação. Por fim, você vai perceber como tudo isso forma um homem que impõe respeito antes mesmo de abrir a boca. Se prepare para ser visto de forma diferente, mas mais importante, se prepare para se ver de forma diferente. Porque nada do que você ouvir aqui será eficaz se não vier acompanhado de uma transformação interna. E essa transformação começa quando você entende que o respeito verdadeiro não se exige, se sustenta. Quando terminarmos, talvez você entre em um ambiente exatamente igual ao que sempre entrou. As mesmas pessoas, as mesmas falas, as mesmas provocações sutis, mas algo terá mudado, você. E por isso, tudo ao redor responderá de maneira diferente. Você não terá falado mais alto, mas será impossível ignorar que há algo ali, algo firme, algo intacto, algo que não precisa da aprovação de ninguém para continuar inteiro. O eco da sua presença em salas que querem te diminuir. O eco da sua presença não começa quando você fala. Começa quando você entra. Há ambientes que nos testam, pessoas que olham para nos reduzir, palavras que nos cercam como pequenas armadilhas de desvalorização disfarçada. E é nesse cenário que muitos se perdem tentando ser aceitos, tentando reagir, tentando provar valor. Mas o estoico não. O estoico não compete com o ruído. Ele não entra num lugar para disputar espaço. Ele entra para existir com tanta firmeza que a própria sala muda. Quando você domina a si mesmo, você altera a atmosfera sem fazer esforço. É um paradoxo brutal.
Quem mais busca respeito, raramente o recebe. Quem mais tenta ser ouvido, geralmente é silenciado. Mas aquele que se basta, aquele que não precisa da atenção dos outros para permanecer de pé, atrai olhares por um motivo que ninguém consegue explicar. Sua presença ecoa, porque ela não implora. Ela apenas se impõe. Essa força não vem da aparência, nem do tom de voz. Vem da consciência. Um homem que tem plena clareza de quem é e do que não é, entra no ambiente como se ele já soubesse o desfecho de todas as provocações. Ele não reage, porque não precisa vencer. Ele apenas observa. E nesse observar, os outros percebem que não estão lidando com alguém comum. Não sabem o motivo, mas sabem que precisam pisar com mais cuidado. O eco da presença estoica é feito de autocontenção, de dignidade, de silêncio consciente. É o tipo de presença que obriga o outro a rever seu tom, ajustar a postura, medir as palavras. Você não pediu, mas a sua firmeza exige. E ela exige não por imposição, mas por contraste. Porque quando um homem entra calmo onde todos estão tensos, ele desmascara a insegurança dos que vivem de fingimento. Ele revela, com sua tranquilidade, o desespero escondido nos sorrisos exagerados e nas falas ansiosas. Essa presença começa muito antes do ambiente físico. Começa na sua mente. Começa no hábito de não se permitir ser moldado pela pressão externa, de não reagir só porque te cutucaram, de não precisar vencer debates inúteis para se sentir inteiro. Começa quando você decide que sua energia é cara demais para ser desperdiçada com quem não sabe o valor do que você representa. Em qualquer sala onde o ego domina, o homem estoico será visto como um enigma, porque ele não responde com rapidez, não se apressa em se justificar, não se afeta com rejeições sutis. Ele observa, e isso incomoda, porque num mundo que corre para ser aceito, o homem que para ouvir, para sentir, para analisar, parece ter um tipo de poder que não depende de ninguém. E essa autonomia é, para muitos, insuportável. Você não precisa fazer discurso, nem ameaçar, nem confrontar diretamente. Basta existir com clareza. Quem não tem essa clareza vai sentir desconforto, e quem tem vai te respeitar. Porque todo ser humano, em algum nível, reconhece quando está diante de alguém que não cedeu à mediocridade do comportamento coletivo. Alguém que já sofreu o bastante para aprender a se calar. Já foi testado o suficiente para não se impressionar. Já caiu tanto que aprendeu a não tropeçar nas próprias palavras. A sua presença começa a ecoar quando você para de tentar convencer os outros e começa a sustentar a si mesmo. Quando você se senta em silêncio, mesmo sendo provocado. Quando você escuta, mesmo quando querem te cortar. Quando você sorri com contenção, mesmo diante de quem quer te medir. Essa é a força que se constrói aos poucos, com disciplina, com consciência, com verdade. E esse eco não se espalha apenas em ambientes formais. Ele se espalha nos pequenos encontros, no corredor do trabalho, no almoço em família, na conversa desconfortável com alguém que te subestima. Cada instante é uma chance de mostrar que você não precisa de armadura, porque você já virou aço. Você não precisa de aplauso, porque já sabe o seu valor. E é exatamente por isso que sua presença transforma o ambiente. Porque ela não quer transformar ninguém. Ela só não permite ser contaminada. É aí que o respeito nasce, não por medo, mas por impacto. Porque todo mundo sente quando algo ali não se curva. Quando alguém ali não está ali para agradar, mas também não está ali para confrontar. Está apenas inteiro. E essa inteireza reverbera, causa silêncio, cria espaço, desarma egos. E isso, mais do que qualquer palavra, é o que impõe respeito de verdade. Quando a calma se torna ameaça. Para os inseguros, a verdadeira calma não é ausência de conflito, é domínio sobre si mesmo. E esse domínio incomoda. Incomoda principalmente os inseguros, porque o homem calmo revela sem dizer nada aquilo que os outros lutam para esconder. Quando alguém é inteiro por dentro, sua quietude começa a desmontar os castelos frágeis erguidos por quem depende da aprovação, do controle, da resposta alheia para sentir que existe.
E nesse contraste silencioso, nasce uma tensão estranha, não declarada, mas sentida. A sua paz começa a se tornar ofensiva. O estoico não busca provocar ninguém, mas sua presença provoca. Provoca porque ela expõe, sem querer, o descontrole dos que vivem do barulho. Pessoas inseguras se alimentam de reação. Precisam testar, cutucar, induzir. Elas falam alto não porque têm algo importante a dizer, mas porque querem confirmar que são ouvidas. Tentam dominar não por força, mas por medo de serem vistas como fracas. E é justamente nesse teatro emocional que a calma estoica desmonta o palco, porque ela não reage ao script, ela o ignora. Quando alguém está inquieto e encontra um homem que não se move, que não devolve no mesmo tom, que não se apressa para responder ou agradar, ele começa a se perguntar o que está errado. E a primeira resposta que surge é: você. Porque sua tranquilidade ameaça o sistema emocional de quem ainda depende do caos para se sentir no controle. Você se torna perigoso porque não entra no jogo. E quem não entra no jogo não pode ser vencido. A calma estoica não é passiva. Ela é construída. Ela vem de quedas, de aprendizados duros, de escolhas conscientes. Ela é a escolha de não se entregar ao ritmo dos outros, de não correr para acompanhar a ansiedade coletiva, de não se moldar à pressa emocional de quem quer te provocar só para se sentir vivo. O homem calmo, nesse sentido, é quase um espelho doloroso para o outro, porque ele mostra o que o outro não consegue ser. Imagine alguém tentando te desestabilizar, usando palavras que antes te fariam perder a cabeça, tentando manipular, gerar culpa, desafiar sua posição. E você apenas observa, não com desprezo, mas com firmeza. Seu olhar permanece firme, sua postura não se altera, sua resposta é sóbria. A pessoa sente que não tem onde te tocar, que não há brecha, que a força que ela tentava atingir não está na superfície, está no núcleo, e ali ela não tem acesso. É nesse momento que sua calma se transforma em ameaça, não porque você quis, mas porque ela confronta a ilusão do outro. A ilusão de que, se ele for agressivo o suficiente, vai controlar você. Se for manipulador o suficiente, vai te desequilibrar. Mas nada acontece, porque você não precisa provar nada. E essa ausência de necessidade te torna perigoso. O mundo está acostumado a lidar com quem reage, quem rebate, quem tenta se defender. Por isso, quando encontra alguém que simplesmente permanece em paz, ele estranha, porque a calma verdadeira não precisa se mostrar. E exatamente por isso, ela domina. É como uma muralha que não se move diante da tempestade. Ela apenas está ali, imponente, invisível, até que se tente atravessá-la. Você será julgado como frio, como distante, talvez como arrogante. Mas não se trata disso. Trata-se de não abrir mão da sua clareza para caber no jogo emocional de quem ainda está aprendendo a lidar consigo mesmo. Sua calma, nesse contexto, não é apenas defesa, ela é ataque silencioso, porque ela mostra o que o outro ainda precisa conquistar, o controle sobre si. Ser calmo num mundo que grita é por si só um ato de resistência. É uma declaração silenciosa de que você se pertence, e ninguém que se pertence se curva. Sua firmeza começa a fazer barulho nos pensamentos dos outros. Eles começam a repensar palavras, a revisar atitudes, a hesitar, porque não conseguem prever você. E o que não pode ser previsto, não pode ser manipulado. Isso impõe respeito. Por isso, não se apresse em se explicar. Não tente suavizar sua presença para não incomodar. A sua paz vai incomodar, e deve, porque ela é sinal de que você não foi vencido por um mundo que vive de ruído, e isso, para quem ainda é refém do caos, é uma afronta silenciosa. Continue calmo, continue firme, porque sua calma é sua arma mais perigosa. A resposta sufocante: não vou me explicar. A mente do homem fraco exige explicações. A do homem forte exige coerência. Há momentos em que a maior demonstração de poder não é rebater, justificar ou traduzir suas decisões para que os outros entendam. É simplesmente dizer: não vou me explicar. Essa resposta, embora simples, tem um peso que sufoca.
porque ela quebra uma expectativa emocional coletiva, a de que você precisa da permissão dos outros para ser quem é. E quando você não entrega essa explicação, o outro não sabe mais como te controlar. Vivemos numa época em que todo comportamento é cobrado. Se você se afasta, precisa explicar. Se você diz não, precisa justificar. Se você escolhe o seu próprio caminho, precisa se curvar à expectativa dos que ficaram. Mas o estoico não se curva, não porque é arrogante, mas porque entende que a explicação, quando feita para quem não está disposto a compreender, vira munição. Ela se transforma em argumento contra você, em dúvida plantada, em desvio de energia. E ele não negocia sua paz. Dizer, não vou me explicar, não é frieza, é clareza. É saber que sua escolha foi feita com base em princípios internos, não em carência externa. E isso, para os que vivem da validação dos outros, é insuportável. Porque você não está apenas dizendo, não quero falar sobre isso. Você está dizendo, não preciso. E quando alguém mostra que não precisa justificar nada, o outro perde o controle emocional que tentava exercer sobre ele. Essa resposta causa um vazio, um silêncio que o outro não sabe preencher. A maioria das pessoas está acostumada com reação, com defesa, com tentativa de convencimento. Elas esperam que você explique, não para entender, mas para encontrar brechas, para questionar, para diminuir. E quando você simplesmente sustenta o silêncio, algo quebra, porque a conversa não tem mais para onde ir. O jogo acaba, e você vence não por superioridade, mas por se recusar a jogar. Existem relações que só existem porque você ainda se explica, porque você ainda sente que deve algo, que precisa esclarecer o que sente, o que pensa, o que decidiu. Mas quando você percebe que isso só te prende, só te desgasta, só te enfraquece, algo muda. E quando você finalmente responde, não vou me explicar, o vínculo se revela. Ou ele se fortalece pelo respeito, ou se dissolve pela manipulação. Essa resposta também protege. Ela é um filtro. Quem te respeita vai entender seu silêncio como firmeza. Quem não te respeita vai tentar transformar seu silêncio em culpa. E é aí que você vê quem está do seu lado de verdade. Porque o respeito começa quando o outro entende que você não deve explicação por ser quem é. Você pode querer compartilhar, mas nunca se justificar. E essa diferença é o que separa o homem livre do homem enredado. Na filosofia estoica, não há espaço para mendigar entendimento. O sábio sabe que o que vem de fora não altera o que é verdadeiro por dentro. E é por isso que ele não se apressa. Não precisa do veredito de ninguém. Sua consciência é tribunal suficiente. E quando ele diz, não vou me explicar, ele está dizendo que já teve esse diálogo dentro de si, e o assunto está encerrado. Essa resposta sufoca, porque ela é seca, sem rodeios, sem floreios. Ela não dá margem para interpretação. E o que é seco incomoda, porque não se curva, não se adapta, não se molda à expectativa emocional de ninguém. É sóbria. E a sobriedade, em um mundo emocionalmente descontrolado, é vista como frieza. Mas é, na verdade, maturidade. Você vai notar que, ao responder assim, muitos vão se afastar. Mas o que se afasta não é perda, é alívio. Porque você está, enfim, limpando o campo emocional das cobranças disfarçadas de afeto, das exigências mascaradas de cuidado, das expectativas que te amarravam em ciclos de culpa. Você está, pela primeira vez, mostrando que a sua vida é sua. E isso, para alguns, é imperdoável. Mas não é sobre eles. É sobre você, sobre sua liberdade, sobre a paz de não precisar mais transformar sua verdade em justificativa para agradar o outro. Quando você diz, não vou me explicar, você recupera algo que tinha entregado sem perceber, a autoridade sobre a sua própria narrativa. Então, sustente o silêncio, mantenha o olhar firme e, se necessário, repita, não vou me explicar. Porque às vezes, essa é a única resposta que separa o homem que vive para agradar do homem que vive com propósito. O desvio mortal. Como recusar o jogo sem perder o controle.
Todo ataque emocional vem com uma armadilha, e a armadilha não está no conteúdo da provocação, mas na reação que ela espera de você. O manipulador quer que você responda, o inseguro quer que você se defenda, o agressivo quer que você devolva no mesmo tom, porque todos eles precisam da sua reação para justificar o próprio desequilíbrio, e quando você não reage, você destrói o jogo. É nesse momento que sua postura se torna letal, porque você não luta, você desvia. O desvio é uma técnica filosófica, não é covardia, é estratégia. É o movimento de quem enxerga a armadilha antes dela se fechar. O estoico aprende que a verdadeira força não está em bater mais forte, mas em não cair na luta desnecessária. É a consciência de que certas batalhas foram feitas para tirar você de si mesmo e que, ao aceitar jogar, você já perdeu, porque entregou sua paz, seu foco, sua energia. E tudo isso para provar o quê? Para quem? Recusar o jogo não significa se calar por medo. Significa dizer com o olhar, com a postura e com a presença: eu vi sua tentativa, mas não vai funcionar. Isso impõe um tipo de respeito que grita em silêncio, porque o outro percebe que perdeu o controle. E quando alguém perde o controle emocional sobre você, ele se sente fraco, não porque você o atacou, mas porque ele tentou atingir algo que está fora do alcance, sua consciência. Essa forma de desvio exige treino, porque seu instinto vai querer responder, vai querer se justificar, vai querer defender sua imagem, mas toda vez que você entra nesse ciclo, você volta ao nível do outro, você abandona sua clareza para disputar espaço. E essa disputa é uma armadilha disfarçada de justiça. Não se trata de justiça, se trata de controle, se trata de quem dita o ritmo da conversa. E se o outro dita o ritmo, você já está dançando a música dele. O desvio começa com uma pergunta interna: isso aqui vale a minha paz? Se a resposta for não, você respira, fica firme e, se necessário, encerra, não com agressividade, mas com firmeza. Firmeza essa que desmonta, porque o manipulador não sabe lidar com quem não responde. Ele se alimenta da sua reação, e quando você não entrega, ele se perde. Imagine alguém tentando te colocar contra a parede, fazendo perguntas maliciosas, te pressionando com insinuações, esperando que você se irrite, que você diga algo que possa ser usado contra você. E você simplesmente responde: não vou entrar nesse tipo de conversa. E para por aí, sem elevar o tom, sem tentar vencer, sem tentar agradar. Você recusa o jogo, e ao recusar, você assume o controle. Esse controle se manifesta em sua linguagem corporal, na sua pausa, na sua ausência de pressa. Porque quem não tem nada a provar, nunca corre, e quem não corre, desestabiliza o outro. É o contrário do que nos ensinaram. Não é reagindo que se vence, é não sendo atingido, é mantendo a clareza em meio à provocação, é percebendo o que está por trás da fala, porque a fala é só uma isca, mas o estoico enxerga o anzol. Você não precisa devolver no mesmo nível, nem deve, porque o respeito não nasce da simetria, nasce da autoridade. E a autoridade é construída quando você decide que só entra em batalhas que merecem seu esforço. As outras, você apenas observa e segue, porque sua energia vale mais do que vencer um jogo emocional que já nasceu sujo. Ao recusar o jogo, você envia uma mensagem poderosa: eu sei o que está acontecendo aqui, mas não vou me deixar levar. Essa consciência desarma, derruba e assusta. Porque num mundo onde todos estão desesperados por ter razão, o homem que escolhe manter a paz parece perigoso. E é, porque ele não se dobra à manipulação. Ele vê, ele entende, e por isso ele não cede. Esse desvio é mortal porque ele quebra o ciclo. E quando o ciclo quebra, o outro se revela. Mostra sua fraqueza, mostra sua carência, mostra o quanto dependia da sua reação para sustentar a própria ilusão de controle. E você, ali parado, inabalável, apenas comprova que quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Então, da próxima vez que alguém tentar te puxar para baixo, sorria por dentro, porque você já sabe, a resposta não está em devolver,
está em recusar, e a recusa, quando feita com firmeza, vale mais do que 1000 argumentos. O impacto de uma verdade, dita sem raiva. A verdade, quando dita sem raiva, machuca mais, não porque ela é cruel, mas porque ela é limpa. Quando alguém se exalta para apontar algo, há ruído. O tom agressivo distrai, a raiva confunde, e o outro se protege do volume, não do conteúdo. Mas quando a verdade é dita em voz calma, com o olhar firme e sem sombra de emoção descontrolada, ela atravessa. Não dá para ignorar. Não dá para distorcer. Porque ela vem despida de defesa, sem intenção de ferir. E exatamente por isso fere. Fere o ego. Fere a ilusão. Fere o jogo de aparências. Um homem calmo, que diz o que pensa com sobriedade, impõe mais respeito do que aquele que tenta convencer aos gritos, porque ele não está tentando provar nada. Ele apenas está afirmando, e quando a afirmação vem sem ruído, o silêncio ao redor amplifica seu peso. O impacto vem do contraste. De um lado, a serenidade de quem está seguro. Do outro, o desconforto de quem esperava um ataque e recebeu um espelho. A maioria das pessoas não está preparada para ouvir verdades em estado puro. Elas estão acostumadas com conflitos, com defesas emocionais, com acusações mistas de ressentimento e carência. Mas quando encontram alguém que diz com firmeza, isso não é aceitável, ou esse comportamento não me representa, ou essa relação não me serve mais, sem elevar o tom, sem se justificar, sem apelar, a estrutura interna do outro balança, porque aquela verdade não pode mais ser atribuída à raiva. Não pode ser desqualificada como exagero. Ela é lúcida. E a lucidez em quem não está pronto para mudar é como lâmina. O estoico domina a arte de dizer o necessário, nada mais. Ele não exagera, não dramatiza, não fala por impulso. Ele fala quando precisa, e quando fala é ouvido, porque todos sentem que não se trata de um ataque, mas de um posicionamento. E o posicionamento de alguém que não precisa vencer, apenas ser coerente, carrega um poder brutal. Ele revela que você não depende do outro para sustentar sua visão, que sua verdade está em paz dentro de você. E por isso, quando expressa, ela não pede permissão. Ela se impõe. Essa forma de falar exige que você tenha trabalhado a verdade antes dentro de si. Que ela não seja uma resposta imediata à dor, mas uma decisão construída no silêncio. Quando você passa tempo suficiente em reflexão, quando olha para a situação sem o filtro do orgulho ou do medo, você encontra a forma exata de dizer o que precisa ser dito. E essa forma, quando limpa de mágoa, vira flecha. Não é sobre ter razão, é sobre estar limpo. Quando você está limpo, sua fala não carrega rancor, não carrega raiva, não carrega a necessidade de vencer a discussão, ela só carrega a verdade. E isso, por si só, é insuportável para quem vive no teatro da autoenganação, porque a verdade pura não grita. E por não gritar, ela não pode ser ignorada. Ela entra. E quando entra, muda. Você já experimentou isso. Já ouviu alguém te dizer algo duro, mas com tanta calma que você não conseguiu rebater. Ficou em silêncio. Engoliu seco. Porque não era só o conteúdo. Era a forma. A falta de ódio na fala doeu mais do que qualquer agressão. Porque te colocou diante de algo que não dava mais para fugir. A verdade dita com serenidade é assim. Ela tira o ar. O mesmo acontece quando você se posiciona. Quando você olha alguém nos olhos e diz, com a calma de quem não está tentando ferir, você passou do limite. Ou, eu não vou continuar desse jeito. Ou apenas, chega. Essas palavras, ditas com firmeza e sem ruído, valem mais do que um texto inteiro gritado em desespero. Porque o outro sente que, desta vez, não há mais abertura. Não há brecha para discussão, você já decidiu. Esse é o poder do homem que aprendeu a falar sem raiva. Ele não precisa se defender. Ele não se afasta do que precisa ser dito. Mas também não precisa se perder no calor da emoção. Ele fala com clareza, com direção, com intenção, e por isso transforma. Então, na próxima vez que quiser impor respeito, não eleve a voz, eleve a consciência.
Prepare sua verdade no silêncio, e quando for a hora, diga o necessário. Sem pressa, sem ódio, sem desejo de ferir. Apenas diga. Porque quem diz a verdade com serenidade não precisa ser temido. Ele já é. O silêncio filosófico. Quando calar, expõe o outro. Há um silêncio que não é ausência de resposta, mas excesso de consciência. Ele não nasce da dúvida, mas da certeza. É o silêncio que escolhe não reagir, não rebater, não participar do jogo emocional do outro. Ele não evita o conflito, ele o transcende. E por isso, se torna mais impactante do que qualquer palavra. Porque quando tudo dentro de você pede que você diga algo, e mesmo assim você escolhe o silêncio, esse gesto carrega um poder que desarma. E mais do que isso, expõe. O silêncio filosófico não é retração, é posicionamento. É quando você percebe que qualquer resposta que você der será usada contra você, que qualquer argumento será distorcido, que qualquer esforço de esclarecimento será sugado pela carência ou pela má-fé alheia. E então você cala, não por fraqueza, mas porque entende que o silêncio é a única forma de não compactuar com o teatro do outro. E isso, para quem vive de manipulação, é insuportável. Quando você escolhe calar, você devolve ao outro o peso da própria fala. Ele precisa lidar com o que disse, sem sua ajuda para suavizar, para explicar, para contextualizar. E ao fazer isso, você obriga essa pessoa a ouvir a si mesma, muitas vezes pela primeira vez. Porque enquanto você responde, ela se distrai. Enquanto você justifica, ela finge que escuta. Mas quando você silencia, ela não tem para onde fugir. O eco da própria agressividade volta e preenche o vazio. Esse silêncio é uma forma de resistência. Num mundo que vive de excesso, de exposição, de resposta imediata, o silêncio é um ato de rebeldia. Ele diz: eu não jogo esse jogo. E ao se recusar a jogar, você tira do outro o terreno. Ele esperava o confronto, esperava a defesa, esperava um drama. E o que encontra é o vazio. Um vazio que mostra que o que ele diz não tem mais poder sobre você. O silêncio nesse nível é mais ofensivo do que um ataque, porque ele não finge diplomacia, ele revela despreendimento. Ele mostra que você não está mais tentando resolver, nem controlar, nem salvar. Você só está ali, presente, sóbrio, firme. E isso, por si só, é devastador para quem se alimenta de reações, porque a ausência de resposta desmonta o script, corta a fonte de energia, rompe a dinâmica. O silêncio filosófico também é pedagógico. Ele ensina sem palavras. Ensina que nem tudo merece atenção, que há conflitos que não valem a explicação, que há acusações que não merecem defesa e que há pessoas que só entenderão a gravidade do que disseram ou fizeram quando se depararem com o seu silêncio. Porque enquanto você responder, você alivia, mas quando você cala, você coloca o outro diante do próprio abismo. Você verá que esse silêncio não será aceito facilmente. Ele será testado. Alguém vai te provocar mais, vai insistir, vai tentar forçar uma reação, porque não suporta o fato de não ter mais controle sobre você. Mas se você sustentar esse silêncio, se mantiver sua postura sem arrogância e sem submissão, ele vai entender. Vai perceber que não há mais espaço. E nesse instante o respeito entra, não como pedido, mas como constatação. O silêncio também revela um tipo de força que não se aprende em livros. É uma força que vem de dentro, que só nasce depois de muitos tombos, muitas discussões inúteis, muitos momentos em que você percebeu que tentar convencer o outro era perder a si mesmo. E quando você entende isso, seu silêncio se transforma. Ele não é mais fuga, ele é maturidade, é autocontenção, é lucidez. Esse tipo de silêncio cria barreiras invisíveis. Ele diz: aqui não. E mesmo que o outro não admita, ele sente. Sente que suas palavras bateram numa parede, que suas tentativas de manipulação não encontraram eco. E por isso recua, porque não há combate quando só um lado quer lutar. E não há desrespeito
quando não há brecha para que ele aconteça. Por isso, aprenda a usar o silêncio como espada, não para ferir, mas para delimitar, para proteger, para mostrar que você já ultrapassou o estágio da reação automática, que agora você responde com consciência, e às vezes a resposta mais consciente é nenhuma, porque nesse silêncio o outro se vê, e ao se ver, começa a mudar, nem sempre na hora. Mas você plantou algo, e isso basta. Então, da próxima vez que alguém te testar, respire, e se não houver nada a ser dito que preserve sua paz, não diga. Deixe que o silêncio fale por você, porque quando bem usado, ele se torna a palavra mais poderosa que existe. O encerramento estoico, como dizer chega sem gritar. Chegar ao ponto final é uma arte. Saber quando e como encerrar uma conversa, uma relação, uma discussão ou um ciclo exige mais coragem do que insistir, porque encerrar para o estoico não é sobre impor autoridade, é sobre proteger sua integridade, é sobre dizer chega, sem precisar de escândalo, sem buscar vingança, sem elevar o tom. É olhar nos olhos e deixar claro que a linha foi cruzada e que dali em diante não haverá mais continuidade. E isso, para quem esperava controle, é devastador. A maioria das pessoas não encerra, explode. E quando explode, entrega ao outro justamente o que ele esperava, a reação. Mas o estoico sabe que a verdadeira firmeza não vem do grito, vem da decisão silenciosa que se mantém inabalável mesmo diante da insistência, da culpa, do drama. Quando ele diz chega, ele não está tentando encerrar o jogo com impacto. Está apenas encerrando, porque entendeu que não há mais o que sustentar, o que ajustar, o que justificar. E essa decisão, quando dita com calma, desarma qualquer resistência. Dizer chega de forma estoica é não explicar demais, é não dramatizar, é apenas anunciar que o ciclo acabou, que a energia não será mais investida, que o limite foi alcançado e que permanecer já não é mais uma demonstração de força, mas de autoabandono. E por isso, a firmeza na voz, no olhar e no gesto se torna a assinatura final. Não há espaço para negociação, não há margem para interpretação. Há clareza. Esse encerramento não precisa de plateia, ele não precisa de testemunhas, porque ele não é feito para convencer ninguém. Ele é feito para preservar o que restou de inteiro em você. E por isso, quanto mais silencioso, mais poderoso. Quando o outro percebe que você não está se afastando por raiva, mas por lucidez, ele sente o golpe. Porque a lucidez, nesse momento, mostra que você não quer vencer, você só não quer mais perder. É importante entender que há forças que continuarão tentando te puxar de volta. Pessoas que não suportam ser deixadas sem escândalo. Porque o escândalo alimenta o ego. Alimenta a narrativa de que ainda existe laço, de que ainda há emoção, mesmo que seja negativa. Mas quando você encerra com serenidade, você quebra esse ciclo. Você mostra que o fim é real, que não há volta, que não há mais parte de você presa ali. E isso é o que realmente assusta. O encerramento estoico é definitivo não porque ele é duro, mas porque ele é consciente. Não há culpa, não há ataque, há apenas decisão. E isso é o que diferencia o fim emocional do fim filosófico. No primeiro, você sai ferido, tentando convencer o outro de que está certo. No segundo, você sai em paz, certo de que fez o necessário, sem precisar explicar, sem precisar gritar, sem precisar vencer. Essa forma de encerrar cria um tipo de respeito que não se pede, se impõe, porque o outro sente que não pode mais te tocar, que sua decisão foi tomada com tanta maturidade que tentar manipular seria humilhante, que continuar insistindo seria expor a própria fraqueza. Então ele recua, não porque você gritou, mas porque você se retirou com tanta dignidade que não restou nada a ser contestado. É assim que se encerra com poder. É assim que se coloca um ponto final sem rasgar o papel. É assim que você mostra que respeita tanto a si mesmo que não se permite continuar onde não há mais troca, onde não há mais verdade, onde não há mais caminho.
E esse respeito próprio se transforma em respeito externo. Porque o mundo sente quando alguém está inteiro demais para aceitar metades. Por isso, quando for a hora, não tema dizer chega. Não se preocupe em parecer frio. Preocupe-se em ser fiel a si. Porque quanto mais você demora para encerrar, mais você se afasta da sua própria paz. E um homem sem paz não impõe respeito. Ele apenas sobrevive. Mas um homem que encerra com firmeza, com clareza e com serenidade, marca presença, até no silêncio da sua partida. Type 1 to write the next topic, or type the changes you want. Já está no ChatGPT disse, Rascasca, tópico 8, o homem que impõe respeito. Antes mesmo de falar. Há algo que antecede qualquer palavra, a forma como você existe no mundo. O homem que impõe respeito antes mesmo de falar não depende da força física, nem do status, nem da aparência. Ele é percebido não por aquilo que mostra, mas pelo que sustenta internamente. Sua presença tem peso porque é consequência de uma mente alinhada, de princípios inegociáveis, de uma serenidade conquistada à custa de autodomínio. Quando ele chega, não precisa de introdução. Os outros sentem. Esse tipo de homem não nasceu pronto. Ele foi forjado no atrito entre a raiva e a paciência, entre a dor e o discernimento. Aprendeu a observar em vez de reagir, a esperar o momento certo em vez de responder no calor. Ele entendeu que o respeito verdadeiro não é concedido, é reconhecido. E para ser reconhecido, é preciso se tornar referência. Referência de firmeza, de coerência, de silêncio carregado de sentido. Ele não fala porque precisa, fala porque escolhe. E quando escolhe, cada palavra se torna definitiva. Há algo quase espiritual nesse tipo de presença, porque ela não busca dominar o ambiente, apenas não se deixa dominar. O mundo se curva diante de quem não precisa provar nada. O olhar firme, o gesto contido, a ausência de pressa, tudo isso comunica o que o homem frágil tenta expressar com gritos e demonstrações de poder. O respeito nasce do contraste. Enquanto uns se apressam em se impor, o homem estoico permanece imóvel e, por isso, inabalável. Quem o observa sente uma estranha mistura de paz e alerta. Paz, porque ele não transmite ameaça. Alerta, porque ele não transmite vulnerabilidade. Ele é uma muralha silenciosa, e todo aquele que se aproxima sente instintivamente que ali não há espaço para manipulação. Sua energia é limpa, mas sua fronteira é nítida. Ele não precisa dizer, não mexa comigo. O corpo, o olhar, a calma já dizem por ele. Ser esse homem não é sobre dominar os outros, mas dominar a si mesmo. É não ceder ao impulso de reagir a tudo, não se perder na ânsia de ser compreendido. É saber que o controle da própria mente é a única autoridade que vale a pena ter. E quando essa autoridade é sólida, tudo ao redor se ajusta. Porque quem se governa, governa o ambiente. Quem não precisa de plateia, torna-se o centro mesmo no silêncio. Esse respeito silencioso é o ápice da sabedoria prática. Ele não vem de discursos inspiradores, mas de repetição diária de escolhas simples. Não responder de imediato, não explicar demais, não participar de tudo. É uma construção invisível que, com o tempo, se torna perceptível a todos. E é aí que o poder muda de lugar. Deixa de estar nas palavras e passa a morar no modo de estar presente. Você não precisa ser temido, precisa ser inteiro. Quando você se torna inteiro, o medo surge naturalmente nos que ainda vivem fragmentados. Mas não é o medo do perigo, é o medo do espelho, porque diante de alguém que já se encontrou, o outro se vê perdido. E é nesse contraste que nasce o respeito. Por isso, o caminho não é falar mais, é falar menos e com mais intenção. Não é reagir mais rápido, é reagir só quando necessário. Não é buscar impacto, é se tornar impacto. O homem que impõe respeito antes mesmo de falar é aquele que vive o que muitos apenas pregam. Ele é a prova viva de que o verdadeiro poder não está em comandar, está em estar em paz. E quando ele entra em qualquer lugar, o ar muda. Não porque ele quer ser notado,
mas porque sua presença recorda a todos que ainda existe um tipo de força que não se compra, não se finge, não se treina em um fim de semana. É a força da mente quieta, do coração resolvido e da alma disciplinada. Então não busque ser ouvido, busque ser sentido, porque quem é sentido não precisa se explicar, não precisa se defender, não precisa se repetir. Basta estar. E nesse estar, o mundo entende. Há algo diferente ali. Algo que não pode ser quebrado, nem comprado, nem substituído. Algo que só nasce quando um homem decide, de uma vez por todas, dominar o único território que realmente importa, o próprio interior. Esse é o verdadeiro estoico, o homem que cala o mundo sem levantar a voz, o homem cuja presença fala por ele. E quando ele parte, o silêncio que fica continua ensinando. Porque aquilo que é verdadeiramente forte não se apaga, apenas permanece invisível aos olhos que ainda não aprenderam a enxergar. Se essa mensagem ressoou dentro de você, permaneça por aqui. Inscreva-se e comente o que mais te marcou, para que essa reflexão continue ecoando em quem também busca força no silêncio.